ouvir a voz do Salvador. Segunda Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Esse texto tem um título que ele resume realmente o que é um título que colocaram na hora de fazer a impressão bíblica, tem esse título em negrito aí de cada parte. E colocaram um título aí, Davi comete adultério com Batseba. Para mim, o título deveria ser Os passos que levaram Davi a cometer adultério com Batseba. Porque ele não chegou lá simplesmente e cometeu adultério com Batseba. Houve uma sequência de situações que o levou a cometer esse pecado. O Diego falou aqui no início do culto, o Salmo 51, nós vamos dar uma passadinha lá depois, nós vamos olhar algumas coisas lá no Salmo, que é uma oração que Davi faz depois de ser confrontado por esse pecado. E nós vamos ver um pouquinho aqui a importância de nos prepararmos, de nos policiarmos contra o pecado que está sempre à nossa volta. A Bíblia diz que o pecado ele está sempre nos rodeando, sempre nos cercando, sempre próximo de nós. Na realidade, o pecado ele está dentro de nós. E a gente precisa aprender a dar lugar à santidade, à operação de Deus na nossa vida. Então, eu queria ler com vocês aí, 2 Samuel, capítulo 11. A partir do versículo 1, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Se hoje, para uma pessoa que tem um relacionamento ocasional, assim, alguma coisa que aconteceu, recebe a notícia de que a pessoa ficou grávida, já é um tormento. Imagine nessa época para o rei. Aqui, a situação de Davi, ela é uma situação bem estranha, porque Davi, ele era um personagem muito conhecido por todo Israel. Primeiro, ele era um guerreiro, um excelente guerreiro, que contava com a ajuda do Senhor nas suas batalhas. Desde muito novo, ele guerreava para o Senhor. Se tornou um guerreiro de Israel e na sua primeira batalha, Deus deu uma grande vitória ao passo das pessoas em Israel fazerem músicas de exaltação para lembrar aquilo que Davi tinha feito. Um garoto muito novo, que nem era chamado ainda para participar das guerras, mas acabou participando da guerra em que ele derrotou Golias. E aí os filisteus foram derrotados a partir daí, graças a esse agir de Deus na vida de Davi. Davi é conhecido também em Israel como o homem segundo o coração de Deus. O homem que tinha alguma coisa de tão especial de Deus na vida dele que as pessoas o colocaram esse apelido, esse rótulo, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele era um homem. Ele não era um semideus, ele não era um deus grego, ele não era uma mitologia, ele era um homem. E exatamente por ser homem, ele estava suscetível ao pecado, assim como eu, assim como você.
Mas às vezes nós sabemos que somos homens, nós sabemos que somos humanos e nos colocamos em algumas situações de risco, nos colocamos em algumas situações que favorecem que o pecado aconteça. E aí nós precisamos parar diante do Senhor e checar o nosso coração. Assim como nós acabamos de fazer aqui na Santa Ceia, examinar o nosso coração, nós precisamos ter essa atitude diante de Deus, de examinar o nosso coração, de perguntar para o Senhor o que precisa ser consertado na nossa vida, o que é que está falho, quais são os passos que nós estamos dando que podem estar nos colocando em situação de risco, em situação de ameaça, e que pode nos levar à queda, que pode nos levar a pecado. Veja só, o texto começa dizendo que, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi era rei e ele costumava sair para a guerra. E nesse período aqui, ele resolveu ficar no palácio. O texto diz que ele enviou Joabe e os servos, mas ele mesmo ficou em Jerusalém. O primeiro versículo diz que ele ficou em Jerusalém. Nós precisamos entender, nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus na convicção plena de que nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou fazendo aquilo a qual eu fui chamado para fazer. Eu estou executando aquilo que Deus me chamou para executar. Muitas vezes nós fugimos daquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes, nós damos uma desviadinha, Deus nos chama para fazer determinadas coisas e nós resolvemos que não vamos fazer, que vamos fazer outra coisa, ou que já estamos cansados, que já não nos cabe a fazer aquelas coisas. E nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar diante de Deus para o nosso coração: será que eu estou fazendo tudo aquilo que Deus me chamou para fazer? Será que eu estou sendo o instrumento que Deus quer que eu seja? Será que eu estou guerreando as guerras que Deus quer que eu guerreie? Nesse tempo era um tempo em que os reis saíam para guerrear, mas Davi resolveu ficar em Jerusalém. E por ficar em Jerusalém, ele acabou dando esse primeiro passo para cometer esse adultério, cometer esse pecado. Se não bastasse isso, o texto diz assim no versículo 2, veja só que interessante: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Eu vou ler de novo, tá? De madrugada, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. É isso? O rei, com a responsabilidade de uma nação toda, com os guerreiros, os soldados daquela nação em guerra, numa outra região, o rei resolve levantar à tarde, de tarde. Talvez o coração de Davi estivesse absolutamente deslocado da realidade em que a nação estava vivendo. Era um tempo de guerra, era um tempo em que os homens estavam longe das suas famílias, longe dos seus filhos, longe das suas esposas, estavam sofrendo, vendo amigos sendo mortos, sendo abatidos na guerra, tendo que enfrentar outros pais de família de outra nação, em nome da sua nação. Mas Davi resolve que ele pode dormir até tarde. Ele era o rei, e ele resolve levantar de tarde. E não para por aí, a folga de Davi não para por aí. O texto continua e diz assim, que ele andava passeando no terraço da casa real. Ele levanta à tarde, e se não bastasse isso, com os guerreiros lá no campo de batalha, ele resolve dar uma passeadinha no palácio, como se nada estivesse acontecendo de ruim, como se tudo estivesse às mil maravilhas. Ele resolve dar uma passeada e presentear os seus olhos com o que de repente pudesse enxergar dali do terraço. E de lá, ele vê então essa mulher nessa situação. Eu quero te perguntar, será que você está no lugar certo? Será que você tem se colocado à disposição de Deus para ser um instrumento de Deus? Isso exige um preço. Exige um preço. Às vezes você vai precisar treinar para a batalha.
Você vai precisar colocar as ferramentas que Deus tem te dado, o seu carro, a sua casa, o seu salário. Você vai precisar colocar à disposição de Deus o seu tempo. E às vezes o que nós queremos é descansar até mais tarde. Ir para a escola dominical, domingo, o dia que eu posso dormir até um pouquinho mais tarde, não, eu vou descansar, eu vou dormir, vou levantar só quando estiver pertinho do almoço. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu nessas circunstâncias que o levaram ao adultério. É óbvio que talvez a sua inclinação de pecado seja outra. Talvez não seja essa, mas é certo que a gente não comete o pecado, a gente não escorrega, a gente não cai de uma vez. Existem passos que nos levam ao pecado. E Davi, ele foi cometendo esses pecados passo a passo até chegar a cometer o adultério com essa mulher. E aí ele vê a mulher lá de lá do terraço e resolve saber quem é, resolve procurar quem é. E ele pergunta, né? Pergunta quem é. Davi mandou perguntar quem era, no versículo 3. E alguém diz para ele: olha, Davi, essa mulher aí que você viu, pelas informações tão detalhadas que você está passando, do cabelo, da roupa, do tipo que ela é Betseba. Ela é uma mulher de família, ela tem pai, filha de Eliã, e ela também tem um marido. Ela é esposa de Urias, ela é mulher de Urias. Davi, na sua característica, na sua qualidade de rei, simplesmente anulou todas essas informações e mandou que trouxesse a mulher e comete o pecado. Às vezes nós sabemos que algumas atitudes que estamos tomando vai nos levar a pecar. Às vezes nós sabemos que alguns passos que nós estamos dando vai nos levar a cair em pecado. E é preciso consertar esses passos com o Senhor, querido. É preciso reaver com o Senhor aquilo que nós estamos fazendo que pode nos levar a pecar, porque nós somos homens, nós somos humanos. Nós não podemos nos colocar nessa situação como se fôssemos super-heróis, a quarta pessoa da Trindade, ou qualquer coisa assim superior ao pecado. Eu trabalhei numa casa de recuperação de dependentes químicos durante 2 anos, quando eu era bem jovem. E o tempo mínimo de tratamento naquela casa eram 4 meses. E às vezes a pessoa ficava lá 4 meses e saía de lá super bem. E a primeira coisa que a pessoa fazia era ir lá na boca, onde vendia droga, para poder mostrar para os seus amigos que nunca mais ele ia usar droga. E lá ele ficava. E começava a usar droga a maioria das vezes que a pessoa ia querer demonstrar que ele estava forte e que ele já estava pronto para vencer aquilo, a maioria das vezes ali ficava. E começava a ruína tudo de novo. Às vezes, nós sabemos que determinado comportamento, que determinado relacionamento, que determinadas circunstâncias, que determinado envolvimento, que determinado negócio não está aprovado por Deus, mas nós nos enfiamos nele. Nós sabemos que tem coisas ali que são ilícitas, nós sabemos que tem coisas ali que Deus não está aprovando, mas nós vamos entrando nele. Precisamos parar o nosso coração diante de Deus, examinar o nosso coração diante de Deus. Davi não fez isso. Ao contrário, quando ele ficou sabendo que a mulher estava grávida, ele mandou chamar o marido dela. Falou: manda urgentemente chamar Urias lá da guerra, porque eu vou dar um presente para ele. Vai passar 1 mês aí com a esposa dele. Quem sabe esse menino nasce de 6 meses e eu não fico com a culpa, né? Trouxeram Urias e Urias não quis saber de nada. Urias fala para ele assim, Urias fala para ele no capítulo 11, a partir do versículo 6, Davi manda chamar, ele chega na cidade, mas não vai ter com a sua mulher. Por quê? Porque ele tinha uma consciência, de que os seus amigos, os seus companheiros, os seus colegas de guerra estavam lá guerreando. Ele diz assim: como é que eu posso possuir a minha esposa? Como é que eu posso estar bem em casa, tomar um banho quentinho, tranquilo, ficar numa cama macia, se os meus amigos estão lá na batalha? Como é que eu posso fazer isso tranquilo?
talvez já um confronto para a vida de Davi, mas ele não se deixa ser quebrantado, ele não se deixa ser confrontado por essas palavras, ele continua. E aí quando ele vê que o homem não vai ter solução, você pode acompanhar aí pelo título da sua Bíblia, a partir do versículo 14, o título é A Morte de Urias, que foi uma morte arquitetada pelo homem segundo o coração de Deus. Davi diz assim, olha, é desse jeito? Ele não vai mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar esse homem para a frente de batalha. E ele pede que Urias seja colocado na frente de maior batalha, onde provavelmente ele não conseguiria resistir e fosse ferido e morto. Essa é uma palavra do rei. E Joabe vai e coloca Urias numa situação em que ele é morto. Com toda essa situação de confronto, com toda essa situação para que Davi fosse consertar a sua situação com Deus, ele vai dando passos e mais passos, e agora, além do adultério, ele comete um assassinato. Mas ele é confrontado, porque Deus sempre nos confronta. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sempre está tratando com a nossa vida. E nós precisamos deixar que esse tratamento de Deus na nossa vida se torne algo prático no nosso dia a dia. Se torne em atitudes que realmente nos livre, nos desvie do caminho do pecado. No capítulo 12, Natã, um profeta, chega para confrontar Davi. E o texto diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O Natã nem tinha perguntado para ele o que deveria acontecer com um homem desse. Ele só contou a historinha. E Davi falou bem assim: esse homem deve ser morto. Que infeliz, que cara mais sem graça. Ele tem tem tudo ali e vai pegar a cordeirinha do cara que só tem aquela cordeirinha, ele deve ser morto. E aí Natã continua e diz assim, Davi fala ainda, no versículo 6, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Diretamente, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que é mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Lá no versículo 13, então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Davi, ele estava sendo confrontado o tempo todo nas circunstâncias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que não deveria continuar naqueles passos, mas ele continuou. Mesmo sendo confrontado, ele continuou. Mas agora o confronto foi diretamente com o profeta Natã.
E quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele já não tem mais como se esconder, porque ele achava que tudo passaria bem, que aquela situação passaria despercebida, que ninguém saberia. Mas agora o Senhor resolve confrontá-lo, diretamente, usando uma pessoa. E a atitude dele é: eu pequei contra o Senhor. Uma atitude de quem quer consertar, uma atitude de quem precisa de conserto. E eu acho maravilhoso porque aí o Senhor já usa a boca de Natan automaticamente. O profeta Natan é automaticamente Davi. Ainda no versículo 13 diz assim: disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi, segundo a nossa lei, de acordo com o que está escrito por Moisés, você deveria ser apedrejado até a morte. Mas o Senhor perdoou o seu pecado e você não vai morrer. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. Essas consequências virão na sua própria família. Essa criança, ela não viverá, ela morrerá. Você vai lembrar dessa situação para o resto da sua vida, mas o Senhor te perdoou. O Senhor faz um processo de restauração na nossa vida. Nós caminhamos o tempo todo nesse processo de perseguição do pecado por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo, ele faz o inverso. Ele nos aponta o tempo todo para o caminho do conserto, para o caminho do exame, para o caminho da restauração, para o caminho do não faça mais isso, se desvie desse caminho, cai fora, isso não vai terminar bem. E agora, depois de todo esse conflito, depois de toda essa situação, o profeta olha para Davi na sua atitude de arrependimento e diz bem assim: pois sim, o Senhor te perdoou. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 51. O Salmo 51 é uma oração que, para mim, é a que mais me faz entender por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi talvez tenha entendido a graça, a misericórdia, o perdão divino no Antigo Testamento como nenhum outro conseguiu entender. Ele, como homem, como pecador, como alguém que caiu nesse caminho do pecado e que acabou gerando toda essa situação desconfortável para a sua própria vida, talvez para muitas pessoas ali da nação, para a família de Batseba, para Urias e para a família de Urias, mas agora ele se coloca diante de Deus. E quando ele escreve esse capítulo 51 do Salmo, ele está fazendo menção exatamente a esse tratamento de Deus que precisava acontecer na vida dele e que ele sabia que precisava passar por esse tratamento. E aí ele diz as palavras que foram lidas aqui no início. E o interessante, e que eu gostaria que você percebesse aqui, é que ele não fala assim: olha Deus, o Senhor sabe que assim como o Arquelinho é pecador, eu também sou pecador. O Senhor sabe que assim como o presbítero não sei o que é pecador, eu também sou pecador. O Senhor sabe que ninguém está imune. O Senhor sabe que eu sou homem. O Senhor sabe da nossa situação. Ele não fala isso. Ele fala: eu sou pecador. Eu pequei. Observe isso aí no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me, eu estou sujo, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Ele não diz: olha, os outros também pecam. Ele diz: eu pequei contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos. E aí lá no versículo 9 diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável.
E aí a oração, que é o centro desse salmo: não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Deus, eu não quero viver sobre esse peso do pecado, eu não quero viver sobre essa condenação do pecado na minha vida, eu quero conserto. Eu preciso de conserto. Quando a gente fala examine-se o homem a si mesmo, quando a Bíblia fala isso para você, a palavra de Deus está nos chamando para isso o tempo todo. Não é uma vez por mês na Santa Ceia, é o tempo todo. O Espírito Santo de Deus está tocando no nosso coração, está dizendo: olha, conserte isso, olha, ajuste isso na sua vida, olha, isso não vai terminar bem. Olha, veja esses passos que você está dando, isso está te colocando em situação de risco. Saia da situação de risco, para que você não caia em pecado maior. Se coloque debaixo da graça, debaixo do perdão, debaixo da misericórdia de Deus. Como é que eu posso fazer isso? Olhe para trás. Lá nos versículos que nós lemos no início: esteja onde Deus quer que você esteja. Talvez Deus te chama para o ministério e você diz assim: mas tem tanta gente lá na igreja que não faz nada, por que eu tenho que estar? Tem tanta gente que fala melhor que eu, por que eu que fico tão nervoso na hora que vou fazer alguma coisa? Se Deus te chamou, querido, esteja onde Deus quer que você esteja. Faça o que Deus quer o que Deus te chamou para fazer. Não fuja do chamado de Deus. Mas eu sou um homem segundo o coração de Deus, as pessoas já sabem que eu tenho o coração de Deus, então não saia desse caminho, não resvale, não tente dar desculpas, mas é só um tempo, é só um ano, não, é só por hoje, vou tirar só essa folguinha aqui de Deus, não vai ser só durante essas férias, ninguém vai saber, vou estar lá no Nordeste, na beira da praia, ninguém nem sabe que eu sou membro da igreja, lá eu posso pecar. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você. E ele não compactua com o pecado. Por isso o Espírito Santo de Deus está te alertando: cuidado com os passos que podem te levar a pecar. Fuja, caia fora. A Bíblia nos ensina a consertar a nossa caminhada com o Senhor. Não continue fazendo aquilo que você sabe que Deus não aprova. Não continue fazendo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor. E o melhor de tudo, querido, se você sabe que existe alguma coisa que precisa ser consertado com Deus, e Deus está te confrontando agora, como confrontou Davi, a palavra de Deus para o seu coração, se você tem essa disposição de reconhecer que Deus está te confrontando, e de reconhecer que você realmente tem pecado, que você realmente tem errado e que você precisa consertar, a palavra de Deus para a sua vida é: também Deus te perdoa. Também Deus te chama para a restauração. Também Deus te chama para o conserto. Também Deus te chama para partilhar. Também Deus te chama para o corpo. Também Deus te chama para uns aos outros, para que nós possamos nos edificar uns aos outros, crescer um com o outro, para que nós possamos ser restaurados na presença de Deus. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida, para viver os sonhos de Deus em todo tempo, viver os planos de Deus em todo tempo, não fugir dos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida, e fazer isso, viver esses caminhos em todo o tempo. Talvez Satanás vai mostrar algumas coisas para você, que você vai pensar assim: mas isso aqui não tem nada a ver, todo mundo faz. Você é filho de Deus, você é representante do céu, e você precisa viver os valores celestiais, porque você faz parte do reino celestial. Então você precisa viver, trazer esses valores celestiais para a terra hoje. Onde você estiver, precisa ser um pedacinho do céu. E isso é com seus valores, com as suas atitudes, com seus relacionamentos, a maneira como você se envolve com as pessoas, a maneira como você é gracioso, a maneira como você é misericordioso, a maneira como essa mão estendida do Senhor
passa por sua vida e chega na vida do próximo. Eu queria terminar dizendo para vocês que a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre aquela mulher que é pega em flagrante adultério, lá no Evangelho de João. E ela é apresentada pelos maiorais ali da religião, diante do Senhor, dizendo: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e agora? E depois de toda a situação, Jesus diz bem assim: olha, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E foi saindo um por um a partir dos mais velhos. E ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus, de novo, parte para aquela mulher e diz assim: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a palavra do Senhor. Vá e não peques mais. Vá e viva a santidade. Vá e viva os planos de Deus. Não pense que você vai perder se você se dedicar mais às coisas do Senhor, porque Deus tem te chamado para isso. Se Deus tem te chamado para se dedicar mais às coisas do Senhor, se Deus tem te chamado na hora que você vai lá preencher a sua agenda, o seu plano para 2015, para você estar mais envolvido nas coisas do Senhor, não pense que você vai perder, você só vai ganhar. Não pense que a oportunidade de pecar, a oportunidade de tirar proveito em determinadas situações é vantajosa para o Filho de Deus. Nunca é. Nunca é. A maior vantagem que o Filho de Deus pode ter é estar nos caminhos que Deus tem lhe preparado para estar. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Viva isso. Encha o seu coração, os seus pés disso. Que os seus pés possam caminhar em direção ao caminho que Deus tem traçado para a sua vida. E se porventura o caminho do pecado lhe parecer mais agradável, mais bonito, mais atraente, não tome os passos de Davi, porque as consequências, elas precisam ser vivenciadas. E Davi vivenciou essas consequências na sua própria família, na sua própria casa, com seu próprio filho. Um que morreu, um que matou o outro, um que estuprou a sua própria irmã, um que tomou as suas esposas diante da nação no terraço do palácio, para que as pessoas pudessem ver. Às vezes a consequência do pecado, ela é triste, ela é pesada. Por isso que Deus nos chama para consertar. Por isso que Deus nos chama para o caminho do arrependimento. Por isso que Deus nos chama para o caminho da restauração. Que você seja restaurado em nome de Jesus. Amém?